O Eurostoxx tem tido desempenho inferior aos Estados Unidos por vários meses. Mas nos últimos dias, após o referendo italiano, a Europa se despertou. Bom dia, Bruno. Bom dia, Jéssica. Vamos começar com os gráficos do petróleo, porque a commodity está no centro das atenções no momento. Como podemos ver, o petróleo tem estado em uma faixa de negociação entre 51 e 42 por quase 6 meses. Nós esperamos por muito tempo uma ruptura acima do nível 52. E agora os preços subiram rapidamente, de 42 para 52, em um forte impulso. Portanto, a expectativa é de que a commodity suba em direção aos $60 nas próximas semanas. Qual foi o impacto sobre o setor energético dos Estados Unidos? Obviamente, a alta do petróleo é um fator positivo para o setor energético. E como podemos ver aqui, além da força relativa estar aumentando, o setor petroleiro já havia antecipado esse movimento com uma ruptura 3 semanas atrás. E o impulso ainda continua crescendo. Portanto, a expectativa é de que o setor energético continue com desempenho superior ao do S&P 500. As taxas de juros americanas também têm estado em alta no longo prazo. Será que isso é um problema para o setor de equities? Vamos começar analisando este gráfico semanal. Como você disse, tivemos uma forte alta em novembro. Em junho, as taxas estavam a 1,40% e no momento estão a 2,50%. Entretanto, se considerarmos o que aconteceu durante o verão de 2015, também observamos uma forte resistência no nível 2,50. Isso significa que a alta das taxas de juros nos Estados Unidos será interrompida? Neste gráfico diário, podemos ver que este movimento ascendente está alcançando máximas mais altas e, apesar de alguns desvios de queda, ainda continua muito forte. Isso significa, no máximo, que estamos em uma pequena pausa entre 2,50% e 2,20%. Será que essa pausa terá um impacto sobre o setor financeiro americano? A resposta mais curta é não. O mercado espera mais aumentos das taxas de juros no futuro. Portanto, apesar de alguns desvios de queda, as máximas mais altas e o aumento da força relativa significam que o setor tem um forte desempenho superior e continuará assim. Na semana passada, nós vimos uma queda acentuada no setor de tecnologia nos Estados Unidos. Você espera que esse movimento continue? O setor de tecnologia teve 2 dias de forte queda. E isso teve um impacto sobre o S&P 500, mas nós estamos na parte inferior da faixa de negociação e o oscilador já está em território sobrevendido e começando a se reverter para cima. Nós já recuperamos 50% da queda total. Portanto, é provável que este seja o fim do movimento descendente. Você espera então que o S&P 500 dos Estados Unidos retome sua tendência de alta? Nós podemos ver aqui o impacto da queda do setor de tecnologia na semana passada, através de um pequeno pullback para as máximas de setembro, em torno de 2.190. Esta semana, nós já voltamos para as máximas anteriores. Isso significa que o impulso está apontando para cima novamente e que o S&P 500 vai subir. Neste gráfico semanal, que traz uma perspectiva para o longo prazo, podemos notar que este movimento ascendente e essa ruptura para novas máximas poderiam levar o índice a metas de 2.300 a 2.450. Ainda há muito espaço para a alta e não há qualquer advertência para o impulso no médio prazo. Portanto, esse movimento deve continuar. E como anda a situação do Japão? Você está otimista? O Japão tem superado o desempenho do S&P 500 por 6 meses, como podemos ver através dessa linha pontilhada ascendente, que representa a força relativa diante do S&P 500. Outro fator que teve um forte impacto sobre o Nikkei foi a queda do iene, que está chegando a um fundo. O Nikkei já ultrapassou os 18 mil e está próximo aos 19 mil. O oscilador está um pouco sobrecomprado e ainda está subindo, mas poderíamos ver uma pausa a qualquer momento, que seria normal, antes da retomada da tendência ascendente. As equities de mercados emergentes têm enfrentado um período difícil. Você espera que essa situação continue? Os mercados emergentes têm enfrentado desafios por um bom tempo. A China, por exemplo, tem passado por uma situação
condição difícil desde o início de setembro. E se considerarmos o oscilador, é provável que a maior parte da correção já tenha se materializado entre setembro e novembro. Agora, o impulso se reverteu para cima, o que significa que há uma recuperação. Apesar de ainda não ter dado sinais de retomada da tendência de alta e não ter ultrapassado a nuvem, a força relativa das equities chinesas diante do S&P 500 está chegando a um fundo e seu desempenho está um pouco superior ao dos outros mercados emergentes. Em se tratando do Brasil, a situação é diferente. Durante 2015, a impressão era que o Brasil tinha um desempenho superior, pois a força relativa estava aumentando diante de outros mercados emergentes e do S&P 500. No momento, as equities brasileiras parecem estar chegando a um fundo e esperamos que elas continuem acima do nível de suporte 31. A situação é estranha, porque o Brasil deveria estar se beneficiando mais da alta dos preços do petróleo, mas como sabemos, há algumas divergências entre os mercados emergentes. E encerrando, você poderia resumir a situação na Europa? A Europa tem surpreendido muito nos últimos dias. Por muitos meses, o Eurostoxx tem tido desempenho inferior aos Estados Unidos, mas nos últimos dias, após o referendo italiano, a Europa despertou e se moveu da parte inferior para perto da parte superior da faixa. O Eurostoxx poderia romper acima do nível de resistência 3.100 e o impulso também está em alta. Portanto, vamos monitorar esse movimento até o final do ano, que poderia confirmar a tendência de alta que vimos até agora. Bruno, muito obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Isso é tudo por hoje, mas voltaremos no ano novo com mais análises exclusivas de Bruno Astier. Até mais!